Como que você julga a linha de empresários que você encontra por aí? Porque assim, eu já vi vários casos de empresários que, apesar de humildes, Sim, têm uma gestão super profissionalizada e ok. vi outros que, eventualmente, apesar de mais não tão humildes, Sim, entram em uma postura muito mais agressiva ou muito mais sim, defensiva. sim. Qual que é a sua visão média sobre o empresariado brasileiro? A minha visão é que falta muito preparo para lidar com a diversidade, entende? O mercado brasileiro, não só o mercado brasileiro, mas o mercado em si, a gente foca muito na questão, eu quero lucrar, eu quero fazer o meu empreendimento crescer. Só que a gente tem que aprender a fazer o quê? Gestão de crises. Né? Não adianta você crescer, 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 mas não saber gerir uma crise. Por quê? Porque o tombo de quem é grande é maior do que o tombo de quem é pequeno. Então, você tem que aprender a gerir crises. Então, o que eu percebo na ronda do consumidor é o quê? Falta ao empresário brasileiro gestão de crise. Só isso. Se existe, vamos lá, se existe, vamos pensar aqui que a gente deixa eu inventar, nós somos uma empresa que comercializamos água mineral, ok? E aí, se tem um consumidor reclamando da nossa água mineral, isso já é uma crise, correto? Então a gente já tem uma situação que é uma crise. Nós vamos precisar de abordar isso por uma perspectiva a proteger o nosso negócio e respeitar o direito desse consumidor, obviamente. Lógico. Ok, mas eu vacilei nessa primeira gestão, já vacilei aqui, e deixei que esse consumidor aqui não tivesse o seu problema resolvido inicialmente Aham. e procurasse uma equipe de jornalismo Para ir atrás dos seus direitos. para ir atrás. Então, uma era a crise. Agora, nós temos duas crises, só que essa outra crise muito mais potencializada. Sim, reputacional. Exatamente. O que que esse empresário que vacilou... Primeiro que, assim, ele poderia não ter vacilado nessa primeira aqui, já feita a correta gestão. Mas ele deixou passar. Mas quando chegou essa aqui, se esse cara for um cara inteligente, o que que ele vai fazer? Opa, eu deixei passar essa primeira crise, mas essa segunda aqui eu estou falando... Olha, tem equipamentos, tem um jornalista, o Brasil não permite censura, então a reportagem ela vai ser publicada. Eu vou gerir essa crise. O que eu vou fazer? Eu vou ouvir o consumidor. As pessoas têm dificuldade de ouvir. Elas não querem ouvir o consumidor e nem o jornalista. Elas já querem partir para a briga. Então, primeira coisa, eu vou ouvir. Segundo, eu vou assumir a culpa, resolver o problema e aproveitar aquela ferramenta que está na minha frente. Para vender mais. Pronto. né? Tem um cara na Paraíba, eu gosto de fazer justiça a bons empreendedores, que sim, nós gravamos lá em Campina Grande, que a gente grava na Paraíba também. O rapaz chegou, era uma escola que vendia cursos, enfim. O rapaz chegou, viu as câmeras assim, tal, aí ele começou, eu vi que ele estava um pouco nervoso, aí ele começou a ir para um caminho que não estava muito legal. Mas aí fui tentando conversar com ele aqui, ele foi percebendo assim, pera, isso aqui é uma oportunidade para mim. Aí ele tentou fazer propaganda para o negócio dele. Aí eu adotei uma postura mais séria. Por quê? Inicialmente você resolve, depois você faz a propaganda que você quiser. Né? Lógico. Quando eu consegui que ele resolvesse o problema dele, eu o ajudei a fazer propaganda para o negócio dele. Lógico. E aí eu falei com ele, as câmeras estão aí, estão à disposição, pode falar. Aí eu comecei a perguntar, o que que você, que curso que você oferece aqui? Como que as pessoas fazem para te procurar aqui? Assim, o negócio dele cresceu depois da reportagem da Ron. Lógico. Entende? Inclusive o pessoal fez até meme, falou que usou o sistema contra o sistema. O cara é lógico. inteligente, cara. Eu admiro pessoas inteligentes. Né? Ele aproveitou de uma reportagem que era uma reportagem sensível para reconhecer o erro, que é o primordial, e depois ele fez o que ele precisava fazer. E não é a primeira vez, ele não é o único que faz isso. Fazendo justiça também a um empresário aí menor, de uma empresa menor, lá da cidade de Igarapé, Minas Gerais. É o Vandinho, eu lembro o nome dele até hoje. SOS Celulares. Esse cara, a gente foi gravar com ele, e aí ele recebeu, ouviu a consumidora. E olha o que ele falou. Bom saber disso, porque todos os empresários do ramo, a gente age dessa forma, que era a forma errada. Mas bom saber, fiz isso porque não sabíamos tal. Aí eu pensei assim, olha, se um empresário, uma pessoa, está falando para mim que ela fez uma coisa por não saber, não tem por que eu não dar oportunidade para essa pessoa aprender. Aí eu falei para ele, não, Vandinho, eu entendo, mas você entendeu agora aqui e tal. Posso fazer uma coisa?
Eu estou vendo que você está aberto ao aprendizado e tal. Eu estou escrevendo um livro, na época eu estava escrevendo o Código de Defesa do Consumidor comentado. Eu falei, eu estou escrevendo um livro que ele é comentado, artigo por artigo e tal. Eu posso te dar de presente esse livro? Eu falei assim, não, pode. Eu falei, beleza. Saímos da reportagem, depois nós voltamos para presenteá-lo com o livro. Ele diz que depois daquela reportagem, ele virou referência na cidade, no negócio, no ramo de negócio dele. As pessoas saíam de outra cidade para consertar o celular com ele. Por quê? Porque uma coisa todos nós sabemos, todos nós erramos. Em algum momento a gente vai errar. Né? Vocês são comunicadores, vocês têm aqui o seu empreendimento, uma hora vocês vão errar. Uma hora vocês vão convidar uma pessoa que depois do programa você vai falar assim, não deveríamos ter convidado. Como que você vai lidar com isso? Você vai lidar entendendo que errar, todo mundo erra. Agora, como eu resolvo esse problema é que determina o grau de seriedade que eu tenho ou não. Lógico. Então, e a audiência é esperta, a audiência não é boba. A audiência percebe, peraí, esse cara errou. Mas olha só, ele se dispôs a resolver o problema, consertar o erro. Esse cara merece 2, 3, 4, 5 chances. Porque todo mundo erra. Então, eu enxergo o empresariado brasileiro despreparado nesse ponto, sabe? Gestão de crises. Aí é uma crise também por não ter preparado ao CDC, por exemplo. Né, CDC é o Código de Defesa do Consumidor, né? Mas é estudar assim, essa é minha área de atuação, esses são os meus serviços, meus produtos. Sim.